Ok, então vamos gravar a nossa. Vai ser a oitava aula, a primeira parte. Ok? Nós vamos continuar falando sobre números binários, representação binária de números e operações binárias que a gente faz com os números, tá bom? Primeiro o que a gente vai fazer aqui é ver outros operadores. Na aula passada a gente já viu três operadores. Matheus vai estar ajudando. Quais operadores a gente viu, Matheus? O End, o Not, o War. Isso, nós vimos o AND, não, o AND, o SHOR Ah, e o operador, né? O End, o For e o For. exatamente. Agora, o que que nós vamos ver? Nós vamos ver, bem, ficou um operador para trás, para a gente trabalhar, que é o operador do NOT, certo? Normalmente é representado com um til. E o operador do NOT é o operador mais simples que tem. Então eu vou colocar aqui, eu vou tentar ser consistente. Eu acho que a cor que eu estava usando era verde para o binário. Não tenho certeza não, mas eu acho que era verde. Deixa eu só aumentar a fonte. Não, já tá grande. Aumentar um pouquinho mais. Ok. Ok, então imagina que você tenha esse número aqui, ó. Beleza? Esse é o número. E aí, eu gostaria de calcular qual que é a negação, o not desse número. O not bit a bit desse número. Not bitwise desse número aqui. Certo? Como é que a gente vai fazer para calcular o not? É o mais simples de todos, cara. Primeiro, isso daqui está na base binária. Eu já tenho zeros e uns aqui. Não, isso aqui não é um número em decimal para ser interpretado e tal. Já é o número na base binária, tá bom? Então, se eu for calcular o bit a bit desse cara, bem, você chutaria o que a gente teria que fazer, Matheus? Simplesmente inverter cada um. Exatamente. Então, ficaria assim. Inverteria cada um, tá? É o mais simples de todas as operações. Cada lugar onde é zero vira um, onde é um vira zero. E aí, com isso, você inverte todo mundo. Tá bom? Bem, esse aqui eu acredito que não há nenhuma dúvida, né? Tranquilo? Não, tranquilo. O chat Be- também tá tranquilo. beleza. Então vamos lá. Nós temos um outro operador que é um operador interessante. Então o operador é esse daqui, ó. Vamos pegar esse daqui, certo? Ok. E aí eu vou ter que fazer uma mágica aqui, tá? E aí você vai me dizer o que é que eu estou fazendo. Não, não vou conseguir fazer isso? Como assim? Ah, meu Deus. Tá, eu vou ter que fazer em outro lugar. Pera lá. Pela vergonha. É a quinta da vergonha, obviamente. Então eu vou pegar aqui, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. O operador, ele vai ser... Tá. Essa bagunça que eu fiz aqui, você já consegue me dizer mais ou menos qual é a minha intenção, né, Matheus? Com a sua sagacidade, você consegue perceber o que eu estou querendo dizer aqui, né? Que esse número aí é muito menor que 2. Não, não é isso não. O operador é esse daqui. O operador seria o menor menor, na verdade, mas a gente chama ele de shift. Operador de shift. O negócio é com a brincadeira Ah, das cores. O que eu quis você vai estar dizer? empurrando cada bit dois pro lado. Dois. Mas o que eu quis dizer aqui, na verdade, olha, por que eu fiz um verde e um vermelho? Você chuta? Porque eu sou inconsistente com a minha anotação, é isso? Porque o 2 faz parte do operador. Não necessariamente. É porque o 2 tá na base decimal. Ah, Tá bom? Eu poderia ter colocado 2 também na base binária, não tem problema. Porque, de novo, lembra que a base em si é só mais a forma com que você enxerga, com que você representa e com que você manipula, entendeu? Se você sabe fazer as operações numa outra base, você pode colocar. Eu poderia ter colocado ela diretamente aqui na base binária, não teria problema, mas só como a gente não sabe fazer muito a conta na base binária, não fica tão legal. Então, na verdade, eu estou querendo dizer aqui, olha, é esse número em binário que eu vou fazer um shift de duas casas, certo? Fazer um shift de duas casas desse número aqui em binário. E o resultado desse negócio, ok? O resultado desse negócio, ou não, o resultado desse negócio é bem simples. É o que você imaginaria. O que a gente faria? Vai ser exatamente o mesmo número que está lá,
com dois zeros. Certo? Com dois zeros. Vai ser como se eu estivesse deslocando todos os bits na direção que a seta tá apontando ali. Tá bom? Alguma dúvida? Mas pra que a gente fez isso? É uma boa pergunta. Eu sempre me pergunto, mas para quê? Eu perguntava isso para minha professora. Professora, por que que eu tenho que aprender substantivos? E em que lugar que eu vou usar esse artigo, professora? Essa preposição, para que que serve? Eu sempre me perguntava essas coisas, sabe? Mas é uma boa pergunta. Para que que a gente vai servir isso? E esse cara aqui, de todos eles, de todos os binários, é um dos mais úteis. De todas as operações binárias. Nós vamos ver primeiro a próxima. Depois a gente vai tentar entender o que é que acontece com aquele carinha ali. É útil, mas de novo, cara, é útil, mas você tem que ter uma boa motivação para usar, tá? Não é assim, ah, eu vou usar isso daqui e tal, porque no final do dia, teve uma época onde isso era muito importante, o programa pro compilador, pro programa rodar rápido, você tinha que fazer uns truques desse. Hoje em dia, não, cara. Hoje em dia, os computadores são espertinhos o suficiente. Se ele precisar usar um truque desse, ele vai usar mesmo sem você falar. Agora, olha, vamos fazer o seguinte, Matheus. Esse daqui faz o meu shift, certo? Tô fazendo shift para a esquerda. Esse aqui eu tô fazendo um shift para a direita, tá bom? E aí, de novo, eu estou usando a notação para tentar ser relativamente consistente. Então, esse 3 aqui, esse 3 está na base decimal. Então, quer dizer realmente o número 3, tá? E eu tenho esse número aqui na base binária, que eu quero fazer um shift 3. Você consegue chutar qual que seria o resultado aqui? 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. 0, 0, 1 só. Porque esses três carinhas que estão aqui nessa ponta, eles não têm para onde ir. Certo? Eles não têm para onde ir. Eles simplesmente vão sumir. Para falar a verdade, a gente podia até nem colocar esses zeros aqui no começo. Ó. Esses dois uns aqui, ó, são esses dois uns aqui, ó, da ponta aqui. Para tentar ficar mais claro, vamos tentar fazer assim. Ao invés de a gente usar esse daqui, vamos usar esse número. E aí a resposta seria... Opa! A resposta seria essa. Opa, essa aqui. Que é, esses dois caras são esses caras aqui, ó. O que acontece? Ó, esse aqui é o bit da posição 0, da posição 1, da posição 2, da posição 3, da posição 4. Eu fiz o deslocamento de 3 posições. Então, o que era a posição 3 virou a posição 0, tá aqui. E o que era a posição 4 virou a posição 1, tá aqui. Tá bom? Então, eu faço um shift para a direita. Aconteceu algo parecido no shift de cima. Como? É só a natureza dele. E o shift de cima também não apaga o do canto. Então, na verdade, aí é uma coisa que a gente vai ter que deixar para ver, e a gente vai voltar nesse assunto quando estiver trabalhando lá em C, tá? Porque tem uma coisa que, assim, quando a gente está trabalhando numa linguagem igual Python, você vai multiplicando, o número vai crescendo, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, então, assim, não existe uma capacidade máxima para o número que você quer representar. Então, é como se você tivesse, se você quisesse empurrar as coisas para a direita, para a esquerda, você vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando e vai aparecendo lá. Agora, quando você estiver trabalhando com linguagem de verdade, uma linguagem tipo C, você vai perceber que não é assim. O computador ele tem uns limites para ele guardar números, por exemplo. Então, ele tem uma quantidade específica de bits. Então, quando você fala desse cara aqui, provavelmente esse cara aqui, ele tinha uns zeros aqui na frente, sabe? Ele tinha um monte de zeros aqui. E quando você fez o deslocamento, simplesmente a única coisa é como se você tivesse que representar um número, tipo, você escreveria assim, sei lá, quantos anos você tem? Eu tenho 0000018. Você falaria isso? Não, falaria, eu tenho 18. Você ignoraria todos os zeros do começo. É basicamente o que aconteceu aqui. A única coisa é que, vamos imaginar, multiplique o seu... Você tem quantos anos você tem? 18. Tá bom. Multiplica a sua idade por 10. Vai ficar 180. Multiplique por 100. Vai ficar 1.800. Tá bom. Mas agora vamos imaginar que a gente vai dividir. Isso você só vai pegar a parte inteira. Divide a sua idade por 10. Qual que vai dar o resultado? 1. Então, quer dizer, quando você faz as coisas... Repare que
Multiplicar por 10 seria a mesma coisa que fazer um shift para a esquerda, e dividir por 10 vai ser como se fizesse um shift para a direita, tá? E aí, quando você faz isso, é normal que os últimos carinhas vão sumindo na hora que você está fazendo esse shift aí, tá bom? Com isso, eu já cantei a pedra de para que serve o shift, né? Acabou o mistério, né? Já não temos mais mistério nenhum para falar sobre o shift. Vamos fazer o seguinte, ó. O shift ele tem uma propriedade muito legal, muito interessante, tá? Eu vou colocar agora as coisas assim. Eu vou colocar, bem, se eu estou escrevendo aqui em vermelho, significa o quê, Matheus? Que eu estou usando decimal. Que agora eu estou usando decimal, tá? Então eu decidi que eu vou usar decimal. Então eu faço isso aqui, ó. Eu estou usando decimal dos dois lados. 5, shift para a esquerda, 2. Qual que vai ser o resultado? Bem, 500? não. Mas repara que o shift vai sempre acontecer no binário. O fato de que eu estou conseguindo enxergar o 5 ali em decimal é problema meu. A conta, esses operadores todos acontecem em binário. Todos os que a gente viu na aula passada e nessa só fazem sentido em binário. Ele não interessa o jeito que você enxerga, o que vai acontecer. Então, para eu entender isso, eu tenho que transformar o 5 em binário, tá? Então, eu vou transformar o 5 em binário. Não sei por que faz isso. Primeira coisa é transformar o 5 em binário. O que dá o 5 em binário? 101. 101 é o correto de falar, tá? 101. 101 é outra coisa. Então é 101 em binário. E aí eu vou fazer o shift 2. Aí agora a gente sabe fazer isso muito facilmente, né? Qual é que vai dar aqui? 10100. Beleza? Tranquilo? Sim, tranquilo. Tá, agora a gente tem que converter esse cara para decimal para a gente colocar a resposta aqui. Ok? Vamos transformar esse cara em decimal. E o que vai dar esse cara em decimal? Ó, esse cara aqui é o que vale 1, aqui é o que vale 2, aqui é o que vale 4. Então aqui em cima eu vou ter... Oh, meu Deus. Aqui em cima eu vou ter 4, mais... Esse cara aqui é o que vale 8. Esse cara aqui vale 16. 4 mais 16. 4 mais 16 dá 20. Uhum. Então, 5 deslocado para a esquerda 2 vezes dá 20. Tá bom? Aí, a gente já pode fazer a seguinte coisa. Olha, eu vou brincar aqui com você. Vamos pegar, sei lá, 7 deslocado para a esquerda 3. Você consegue falar rapidamente qual que é o resultado? Rapidamente fica complicado. 56. Se eu não errei a tabuada, obviamente. Tá certo. Certo? Dá 56. Vamos fazer outro? Vamos fazer um número pequeno para a gente não passar vergonha, né, na frente das crianças. Vamos pegar 3, shift, 3, shift, 4. Quanto que dá? Vai dar 48. Qual é a conta que a gente está fazendo aqui, na verdade? Qual é a operação que a gente está fazendo aqui? A gente está... Quando você pega 7, shift para a esquerda 3, é a mesma coisa que você falar 7 vezes 2 elevado a 3. E é fácil de você entender por que acontece isso. Quando você pega e faz a conversão do número binário para o decimal, cada carinha é elevado a uma potência de 2. Cada carinha que for para a esquerda vai ser elevado para a potência seguinte de 2. Então, se eu elevo todos os bits 3 para a esquerda, então todo mundo vai ser elevado a 3 vezes a terceira potência seguinte de 2, certo? Que no caso é a mesma coisa que você multiplicar todo mundo por 8. Ok? Então, aqui no caso, eu estou multiplicando, eu estou pegando 3 e multiplicando 3 por 16, que seria 2 elevado a 4, certo? Então, por isso que vai dar 48. Então, na verdade, cara, você usar a potência de... Você fazer shift para a esquerda é a maneira mais rápida que existe para você multiplicar um número por uma potência de 2. É a coisa mais rápida que existe num computador para se fazer isso, tá? De novo,
É rápido, é sagaz, funciona, não está errado, mas não compensa muito, a menos que você esteja realmente trabalhando com bits. Se você está trabalhando com números e eu tenho que multiplicar o número por 2, não compensa fazer isso, cara. Não compensa você. Então quer dizer, se eu quiser multiplicar um número por 2, sei lá, eu tenho x, quero x multiplicado por 2. Eu posso fazer isso aqui, ó. Isso aqui é x multiplicado por 2. Certo? Não compensa por quê? Porque a menos que você esteja tratando o x de forma binária mesmo, multiplicar por 2 não é tão caro a ponto de valer a pena o jeito que o programa fica obscuro ali, entendeu? Esse é o ponto. Tá, isso daí é você fazer shift para a esquerda. E agora é fazer o shift para a direita. O que vai acontecer? Bem, você já pode imaginar o que acontece. Supõe que seja uma divisão pelas bases de 2? Exatamente. Vai ser uma divisão pela base 2, divisão inteira pela base 2, certo? Então, se você pegar isso aqui, sei lá, isso aqui significa x dividido por 8 na base, e ficar na base, é uma divisão inteira de x dividido por 8, certo? É isto. Com isso a gente viu todos os operadores. Só relembrando, você tem o AND, o OR, o SHOR, o NOT e os shifts para a direita e os shifts para a esquerda. O que a gente vai fazer na próxima gravação, a gente vai tentar combinar esses caras em alguns padrões que são, assim, provavelmente aquilo que vocês vão encontrar na hora que vocês forem estar trabalhando com coisas que são binárias, tá? E depois disso, a gente vai falar da base hexadecimal e por que ela é importante, tá bom? Fechando aqui.